Boa tarde. Vamos lá, mais uma lição do Um Curso em Milagres. Hoje nós vamos para a lição 167. Quero pedir perdão pela semana passada que eu não pude gravar e não coloquei aqui. Só existe uma vida e eu a compartilho com Deus. Não existem tipos diferentes de vida, pois a vida é como a verdade, não tem graduação. É a única condição na qual tudo que Deus criou compartilha. Como todos os seus pensamentos, a vida não tem oposto. A morte não existe, porque o que Deus criou, ele compartilha de sua vida. A morte não existe, porque não existe um oposto de Deus. A morte não existe, porque o Pai e o Filho são um. Nesse mundo, parece haver um estado que é o oposto da vida. Tu o chamas de morte. Mas aprendemos que a ideia da morte toma muitas formas. É a única ideia subjacente a todos os sentimentos que não são supremamente felizes. É o alarme ao qual respondes quando não reages com perfeita alegria. Todo pesar, toda perda, ansiedade, sofrimento e dor, até mesmo um pequeno suspiro de cansaço, um leve desconforto ou o menor olhar de reprovação estão admitindo a morte. E negam que tu vives. Pensas que a morte é do corpo. No entanto, é apenas uma ideia irrelevante ao que é visto como físico. Um pensamento está na mente. Pode, então, ser aplicado segundo a direção da mente. Mas para haver mudança, é na sua origem que o pensamento tem que ser mudado. As ideias não deixam a sua fonte. A ênfase que esse curso dá a essa ideia se deve à sua centralidade nas nossas tentativas de mudar a tua mente sobre ti mesmo. É a razão pela qual podes curar. É a causa da cura. É por isso que não podes morrer. A verdade dessa ideia te estabelece uno com Deus. A morte é o pensamento de que estás separado do teu Criador. É a crença segundo a qual as condições mudam, as emoções se alternam, devido a causas que não podes controlar, que não fizeste e nunca podes mudar. É a crença fixa segundo a qual as ideias podem deixar a sua fonte e adquirir qualidades que a fonte não contém, tornando-se diferentes da sua própria origem, a parte dela em espécie, assim como em distância, tempo e forma. A morte não pode vir à vida. As ideias permanecem unidas à sua fonte. Podem entender tudo o que a sua fonte contém. Nisso, podem ir, sim, muito além de si mesmas, mas não podem dar origem ao que nunca lhes foi dado. Assim como foram feitas, será o que vieram a fazer. Assim como nasceram, farão nascer. E de onde vieram, para lá retornarão. A mente pode pensar que dorme, mas isso é tudo. Não pode mudar o que é o seu estado desperto. Não pode fazer um corpo, nem habitar no interior de um corpo. Aquilo que é alheio à mente não existe porque não tem fonte. Pois a mente cria todas as coisas que são e não pode lhes dar atributos que lhe faltem e nem modificar o seu próprio estado mentalmente ciente e eterno.
não pode fazer o físico. O que parece morrer é apenas o sinal da mente adormecida. O oposto da vida só pode ser outra forma de vida. Como tal, pode ser reconciliado com o que a criou, porque, na verdade, não é um oposto. A sua forma pode mudar, pode parecer ser o que não é, mas a mente é mente, desperta ou adormecida. Não é o seu oposto em nada que tenha sido criado, e tampouco naquilo que ela parece fazer quando acredita estar dormindo. Deus só cria a mente desperta. Ele não dorme, e as suas criaturas não podem compartilhar o que ele não lhes dá, nem dar lugar a condições que ele não compartilha com elas. O pensamento da morte não é o oposto dos pensamentos da vida. Para sempre, sem qualquer tipo de oposição, os pensamentos de Deus permanecem eternamente imutáveis, com o poder de estenderem-se por toda a eternidade imutavelmente, porém ainda dentro de si mesmos, pois estão em toda parte. O que parece ser o oposto da vida está apenas dormindo. Quando a mente opta por ser o que não é e por assumir um poder alheio que não tem, um estado estranho do qual não pode entrar, ou uma condição falsa que não esteja dentro da sua fonte, ela apenas parece ir dormir um pouco. Sonha com o tempo, um intervalo em que o que parece acontecer nunca ocorreu, em que as mudanças forjadas são sem substância e em que todos os eventos não estão em parte alguma. Quando a mente desperta, apenas continua tal como sempre foi. Hoje, sejamos as crianças da verdade e não neguemos a nossa santa herança. A nossa vida não é como a imaginamos. Quem pode mudar a vida por fechar os olhos ou fazer de si mesmo o que não é, porque está dormindo, vendo em sonhos o oposto do que é? Hoje não pediremos a morte sob nenhuma forma. Tampouco deixaremos que os opostos imaginários da vida habitem um só instante, onde o próprio Deus estabeleceu o pensamento da vida eterna. Hoje nos esforçamos para manter o lar santo de Deus, tal como ele o estabeleceu, e tal como a vontade de Deus determina que seja para todo sempre. Ele é o Senhor do que pensamos hoje, e nos seus pensamentos que não têm opostos, compreendemos que há uma só vida, e essa compartilhamos com ele, com toda a criação, e também com seus pensamentos aos quais ele criou numa unidade de vida que não pode se separar na morte e deixar a fonte de vida de onde veio. Nós compartilhamos uma vida porque temos uma só fonte, uma fonte da qual nos vem a perfeição que permanece sempre nas mentes santas que ele criou perfeitas. Como éramos, agora somos e sempre seremos. A mente adormecida tem que despertar ao ver a sua própria perfeição espelhando tão perfeitamente o Senhor da vida, que ela se desvanece no que lá está refletido. E agora não é mais um mero reflexo. Vem a ser aquilo que é refletido, e a luz que faz com que o reflexo seja possível. Agora, nenhuma visão é necessária, pois a mente desperta é aquela que conhece a sua fonte, o seu ser
e a sua santidade. Pois é, meninos, uma maravilha essa lição aqui que nos afirma que a morte não existe. Não existem tipos diferentes de vida, pois a vida é como a verdade, não tem graduação. É a única condição na qual tudo o que Deus criou compartilha. Como todos os seus pensamentos maiúsculos, a vida não tem oposto. A morte não existe porque o que Deus criou compartilha da sua maiúsculo, vida maiúscula. A morte não existe porque não existe um oposto para Deus. A morte não existe porque o Pai e o Filho são um. Pois é, aí eu acho que a gente tem que pensar o seguinte: ou você acredita que você é um com Deus, e aí não pode ter morte. Estamos vivendo uma experiência de ilusão, estamos vivendo um filme, um teatro, uma experiência gótica. Ou você não acredita que é um com Deus. Você acredita que você é um desterrado, que você foi expulso do paraíso sem saber nem porquê. Você acredita que já nasce com pecado. Pare, pensa no absurdo que é isso. E aí você acredita que morre e vai para um inferno. Gente, inferno é o que nós estamos fazendo com o mundo hoje. Inferno é o que nós fazemos na nossa vida, cheios de culpas, cheios de medo, cheios de julgamento. O inferno é isso aqui. Inferno somos nós que criamos. Estamos projetando isso. Estamos projetando tudo isso que nada mais é do que fruto da nossa culpa. Nada mais é do que fruto da onipotência do ego, que pegou a verdade, a realidade de que somos um com Deus e começa a criar uma outra realidade ilusória, cheia de onipotência, cheia de culpa, consequentemente cheia de medo, em função dos julgamentos que fazemos como donos da verdade que aparentemente somos. Então eu acho que nós devemos, mais do que tudo, ficar essa semana inteira com a lição 167. Só existe uma vida e eu a compartilho com Deus. Este é um curso em milagres. Obrigada para vocês, fiquem com Deus e uma semana linda para todos.